Então, gente, agora que nós conhecemos o oxigênio, entendemos um pouquinho mais sobre o porquê dele ser tão importante e conhecemos, relembramos sobre a combustão e sobre os processos que estão envolvidos no ciclo da água, do carbono e do oxigênio, que são a fotossíntese e a respiração, agora nós vamos conhecer o ciclo do oxigênio. Gente, só para localizar vocês, nós estamos lá na página 353 do livro de vocês, tá bom? Falando sobre o ciclo do oxigênio. Já pegou o livro? Então, acompanha comigo lá no livro, tá? Página 353. Então, vamos continuar aqui falando sobre o ciclo do oxigênio. Gente, o ciclo do oxigênio, como qualquer outro ciclo biogeoquímico, ele é quem vai garantir a movimentação desse elemento, que é o oxigênio, tanto pelos seres vivos quanto no meio ambiente, tá bom? E vai permitir a reciclagem, né, desse elemento químico por essas partes do nosso planeta, né? Pela biosfera, pela atmosfera e assim por diante, tá bom? Então, como qualquer outro ciclo biogeoquímico, portanto, o ciclo do oxigênio é que vai permitir essa reciclagem e, portanto, que este elemento esteja sempre disponível para nossa utilização como seres vivos. Beleza? Então, gente, o ciclo do oxigênio ele pode ser dividido em algumas etapas que são mais importantes, tá bom? Então, o ciclo ele vai começar pelo processo da fotossíntese, onde vai ser produzido o oxigênio para a atmosfera. Então, ele vai ser liberado para a atmosfera, esse oxigênio, no processo da fotossíntese. E vai ter o processo da respiração celular, onde os organismos vão retirar esse oxigênio da atmosfera para ser utilizado por nós, seres vivos. Também vai ter os processos de decomposição, que também vai devolver o oxigênio agora para a litosfera, né, próprio solo, bem como o processo de combustão, do qual nós é que mais influenciamos nessa etapa, né, que é a combustão, nós seres humanos, onde também vai ser produzido, onde vai ser consumido o oxigênio, certo? Então, eu vou retirar da atmosfera o oxigênio. E também, né, lá nós vamos falar sobre a camada de ozônio e a sua importância, tá bom? Que está aqui dentro do ciclo do oxigênio. Então, vamos lá. Ciclo do oxigênio. Deixa eu caçar um lugarzinho para eu botar minha carinha aqui. Pronto. O ciclo do oxigênio, como eu disse para vocês, ele vai iniciar pelo processo de fotossíntese. Tia, eu lembro que quem faz fotossíntese são as plantinhas, os vegetais, as algas, enfim. Pois bem, nós temos aqui uma árvore, né? Então, a árvore, que é um vegetal, uma planta, ele vai fazer o processo de fotossíntese. Como que ele vai fazer o processo de fotossíntese? Ele vai capturar da atmosfera o gás carbônico, que é o CO2, certo? Vai retirar da atmosfera o CO2 e do solo a água, junto com a luz do sol, né? Junto com a luz do sol, vai produzir oxigênio, além da glicose, tá bom? Então, ele vai produzir oxigênio. Então, portanto, o ciclo do oxigênio começa na fotossíntese, onde os organismos fotossintetizantes irão produzir oxigênio que vai ser liberado na atmosfera, tá bom? Então, gente, depois de produzido o oxigênio e liberado ele na atmosfera, né? O oxigênio atmosférico, ele vai ser utilizado pelas plantas e pelos animais para o processo de respiração, certo? Então, ele vai capturar o oxigênio da atmosfera e vai produzir, gás carbônico, que aqui está com um nome diferente, né? Dióxido de carbono, mas é a mesma coisa, tá bom? Então, dióxido de carbono e gás carbônico são a mesma coisa, é o CO2, tá bom? Então, no processo de fotossíntese, eu vou produzir oxigênio que vai ser liberado para a atmosfera. No processo de respiração celular,
os organismos vão consumir, utilizar, retirar o oxigênio da atmosfera e produzir gás carbônico, reiniciando assim o ciclo, porque, novamente, a plantinha vai usar o gás carbônico para fazer fotossíntese e produzir mais oxigênio. Então, percebam como esses dois processos, que são a fotossíntese e a respiração, estão diretamente ligados ao ciclo do oxigênio, assim como os outros dois ciclos que eu falei para vocês, que é o ciclo da água e o ciclo do carbono, principalmente o ciclo do carbono. Então, gente, eu coloquei aqui um textinho só para vocês fixarem. O ciclo do oxigênio, portanto, envolve alguns processos. A sua liberação no ambiente ocorre principalmente por meio da fotossíntese e sua assimilação pelos organismos ocorre pela respiração, tá bom? Aí eu coloquei aqui uma atenção bem grande para vocês sempre lembrarem que o ciclo do oxigênio está diretamente interligado com o ciclo do carbono, porque o ciclo do carbono é meio que o inverso, né? O ciclo do carbono, o processo de respiração é que vai produzir o carbono para a atmosfera, que é na forma de gás carbônico, e as plantas é que vão retirar esse carbono da atmosfera no processo de fotossíntese. Então, é meio que o inverso, tá bom? Na verdade, é o inverso. Então, percebam como esses dois ciclos estão muito interligados. Então, se você aprendeu um, o outro também tá sussa, tá de boa. Então, gente, no livro de vocês, nós temos o ciclo do oxigênio, como eu disse para vocês, lá na página 353, tem uma figurinha mostrando esse mesmo ciclo, tá? Onde a fotossíntese produz o oxigênio para a atmosfera, a respiração retira esse oxigênio da atmosfera. Além disso, ele coloca alguns outros processos relacionados ao ciclo do oxigênio que não está aqui nessa figura, tá? Que processos são esses, tia? O oxigênio, ele se dissolve, ele é muito facilmente dissolvido na água. Ah, tia, que água? A água dos mares, a água dos rios, a água dos lagos, enfim. Inclusive até mesmo na água da chuva um pouquinho, tá? Então, como ele se dissolve nas águas, por isso é que existe animais que respiram debaixo d'água, né? Porque diferente do que possa parecer ou do que vocês possam imaginar, os peixes, por exemplo, eles não retiram o oxigênio da água, da molécula de água, mas sim retiram o oxigênio dissolvido na água, tá bom? Então, é por isso que está mostrando aí na figura da página 353, vou tentar mostrar aqui para vocês, tá? Esses processos aqui, onde o oxigênio está sendo dissolvido na água, tá bom? Então, vejam aí essa peculiaridade, né, do ciclo do oxigênio. Pois bem, aí nessa figura também na página 353, ele traz um fato importante, que é a relação do oxigênio na formação da camada de ozônio. Então, gente, a camada de ozônio, ela é uma camada, como o próprio nome diz, formada por um gás chamado de ozônio, certo? Que está presente na nossa atmosfera, numa camada da atmosfera chamada de estratosfera, certo? Para que serve essa camada de ozônio? Essa camada de ozônio é meio que um escudo, uma blindagem do nosso planeta contra os raios ultravioletas do Sol, que são extremamente prejudiciais aos seres vivos, tá bom? Então, gente, essa camada de ozônio, ela é tão eficiente, tão boa, que ela filtra cerca de 95% dos raios ultravioletas que atingiriam o nosso planeta. Então, percebam como ela é eficiente, tá? E como ela é, portanto, muito importante, já que se todos esses raios ultravioletas chegassem à nossa atmosfera, né? Chegasse aos seres vivos, né? Como isso causaria danos, certo? Se apenas 5% desses raios ultravioletas chegam até nós e mesmo assim já geram muitos problemas para a nossa saúde, imagina se todos eles chegassem até nós. Então veja a importância da camada de ozônio, tá? Então tá aqui,
destaquei para vocês que sem a camada de ozônio, a vida no nosso planeta não seria possível. Não apenas a nossa vida, né? Não apenas a nossa existência, mas dos seres vivos de uma forma geral. Porque ele é extremamente prejudicial aos seres vivos, tá? O que é o famoso e conhecido buraco na camada de ozônio? Vocês já devem ter ouvido falar sobre esse termo, buraco na camada de ozônio. Então, os buracos da camada de ozônio são regiões dessa camada, né, da camada de ozônio, onde a concentração desse gás cai abaixo, é menor do que 50%. Então, como a quantidade do gás ozônio fica abaixo de 50%, menos da metade, ele deixa de ser, essa blindagem, né, esse escudo deixa de ser tão eficiente como ele é, certo? E aí permite a passagem de mais raios ultravioletas, o que prejudica a nós, tá bom? Como que foram causados esses buracos na camada de ozônio, tia? Quem foi o amaldiçoado que foi lá e abriu um buraco? Nós mesmos. Gente, nós mesmos é que causamos esses buracos da camada de ozônio, tá? Pelas nossas atividades. Que atividades são essas? As indústrias, a queima de combustíveis fósseis, por exemplo, nos automóveis, e principalmente um gás chamado de CFC, né, que são os clorofluorocarbonos, são os gases clorofluorocarbonos. Tá? Esses CFCs, eles são os mais prejudiciais à camada de ozônio. Isso porque os gases CFCs, eles podem destruir até 100 mil moléculas de ozônio. Uma única molécula desse gás CFC pode destruir 100 mil moléculas de ozônio. Então veja como ele é prejudicial. Gente, os CFCs eles estão presentes em aerosóis, em alguns aerosóis, em gases utilizados nos ar-condicionados, certo? Detalhe, como foi visto que esses CFCs estavam destruindo a camada de ozônio, provocando esses buracos na camada de ozônio, e que isso poderia causar danos irreversíveis para nós seres humanos e para a vida do nosso planeta, foi proibida a utilização desse gás, tá? Há um tempo atrás, vamos dizer assim, numa reunião dos países do mundo, e que foi decretado que a indústria teria que retirar esse gás e utilizar outras alternativas, tá? Beleza, tia. Então não tem mais CFC. Infelizmente ainda tem, mas a quantidade é bem menor do que era anteriormente, tá bom? Tia, a senhora falou que os buracos na camada de ozônio são perigosos porque causam danos para nós. Que danos são esses, tia? Tá aqui, ó. Ele diminui a taxa de crescimento das plantas, então diminui a taxa de fotossíntese, diminuindo a fotossíntese, diminui a quantidade de oxigênio, enfim, também vai diminuir os números de produtores das nossas cadeias alimentares. Então vejam como isso pode alterar o ecossistema, os ecossistemas do nosso planeta, tá bom? Além disso, causam prejuízo no desenvolvimento de organismos aquáticos, certo? Principalmente do fitoplâncton, que é a base das cadeias alimentares dos ecossistemas aquáticos, certo? Além disso, né, como eu disse para vocês, isso vai alterar as cadeias alimentares e o funcionamento dos ecossistemas. Pode também aumentar a temperatura do planeta, né? Então, ajudando aí no processo do aquecimento global, que nós já conhecemos. E nos seres humanos causa uma série de prejuízos, como principalmente a degeneração do nosso material genético, causando câncer, principalmente o câncer de pele. Além disso, pode causar cegueira e enfraquecimento do nosso sistema imunológico, o nosso sistema de proteção contra doenças. Então, gente, a gente fica aqui por enquanto e no próximo vídeo a gente vai conhecer o ciclo do nitrogênio. Até lá!